Nesse bloco, nós vamos lidar com situações onde algumas vezes não é possível obter réplicas em condições idênticas. Por exemplo, quando os experimentos são muito demorados e a gente não consegue fazer todas as repetições no mesmo dia. As réplicas feitas em dias diferentes fazem com que a gente não possa assegurar que as condições climáticas são diferentes. E alguns fenômenos são dependentes da temperatura, da umidade do ar. E essas variações de um dia para o outro, elas podem confundir as nossas conclusões. As diferenças que a gente está observando podem não ser decorrentes do nosso tratamento, mas serem um efeito indesejado das variações de um dia para o outro, por exemplo. Para contornar essas dificuldades, nós usamos esse tipo de modelo de experimento, chamado planejamento aleatorizado com blocos completos. É um caminho que se assemelha um pouco ao teste de hipóteses com dados pareados. Vamos representar aqui uma situação onde nós temos 3 tratamentos diferentes que foram repetidos em condições ligeiramente distintas. Por exemplo, num dia, no dia 2, no dia 3 e no dia 4. Vamos numericamente representar uma situação como essa. Nós temos aqui, então, 4 tratamentos diferentes, feitos aqui em 6 blocos, com condições ligeiramente distintas, e nós estamos vendo aqui os números que foram obtidos. Nós podemos decompor esses números em 4 parcelas aditivas. A primeira parcela é a grande média de todos os dados. A segunda parcela vai corresponder ao efeito de cada um dos blocos. Veja que no primeiro bloco, bloco A, 0,340, se repete aqui. No bloco B, esse valor já é um pouquinho maior. No bloco C, já é bem menor. O terceiro termo, aqui representado em azul, corresponde ao efeito do tratamento. Veja que esse 0,820 ele aparece aqui em todos os dados dessa linha. A linha de baixo o valor já é um pouquinho diferente, na outra linha é diferente, e assim por diante. E fica ainda em preto aqui o valor correspondente ao resíduo, que é o erro aleatório que está sempre presente aqui nesses experimentos. Então nós conseguimos decompor o experimento em 4 componentes aditivas, dando flexibilidade ao modelo para aceitar variações entre blocos. O modelo estatístico que nós vamos usar para isso está representado aqui nessa figura. Veja que aparece um termo novo, o beta-j. O primeiro termo é a variável aleatória, que representa cada uma das posições daquela tabela. Mi é a média geral. Tau I é o efeito do iésimo tratamento, nada diferente do que a gente viu até aqui. E o beta-j é o efeito do j-ésimo bloco no experimento. O epsilon ij é a componente do erro aleatório, A é o número de tratamentos e B é o número de blocos. Aqui as repetições elas não aparecem como um índice à parte, porque elas estão contidas dentro dos blocos. As fórmulas são adaptadas. Em vez do N, eu uso B para calcular a soma quadrática total. A soma quadrática dos tratamentos, também a gente faz uma adaptaçãozinha aqui, trocando o N pelo B. A soma quadrática dos blocos aparece aqui também, uma equação nova. E a soma quadrática do erro é a soma quadrática total, menos a soma quadrática dos tratamentos, menos a soma quadrática dos blocos. A tabela nós vamos montar dessa mesma forma. A hipótese nula é que os 4 tratamentos têm influência não significativa, e a hipótese alternativa é que um deles, pelo menos, é diferente de zero. As fontes de variação são o tratamento, que a gente vai calcular a soma quadrática dos tratamentos, o número de grau de liberdade é A-1, a média quadrática está aqui. A outra fonte de variação é entre blocos, aqui estão os termos correspondentes. O erro, que nós calculamos depois de ter a soma quadrática total e as demais. E nós vamos fazer uma divisão entre a média quadrática para os tratamentos e a média quadrática dos erros. E essa divisão que nós vamos comparar com o valor crítico de f. Se o valor resultante desse quociente superar o valor crítico para f de alfa é o nível de significância, A-1, que é o número de grau de liberdade do numerador, e A-1 que multiplica B-1, que é o número de grau de liberdade do erro. Problema numérico.
Um experimento foi feito para avaliar a influência de 4 produtos químicos diferentes sobre a resistência de um tecido. 5 amostras de tecido foram selecionadas e um planejamento com blocos completo foi realizado testando, em ordem aleatória, um tipo de produto químico de cada vez em cada amostra de tecido. Verifique se há diferenças significativas entre as médias usando análise de variância com nível de significância de 0,01. Aqui estão os dados do problema. São 4 tipos de produtos químicos diferentes que foram testados em 5 amostras distintas de tecidos. Nós podemos fazer umas continhas aqui. Em azul, nós temos aqui os totais e as médias para cada um dos tipos de tecido. E a gente nota, por exemplo, que o tecido 3 é bem mais fraco do que o tecido 2. Mas ele apresentou diferenças entre os produtos químicos, né? E se a gente olhar aqui na horizontal, nós estamos vendo que os efeitos dos produtos químicos também têm impactos diferentes. Por exemplo, o produto 4, ele parece conferir ao tecido uma resistência muito maior do que o produto 1. Então, temos uma suspeita aí de que deve haver, sim, uma variação significativa. Fazendo as contas, a soma quadrática total, vamos pegar todos esses números aqui, elevar aos quadrados e somar esses números. Depois nós vamos subtrair dessa conta, que é a soma total ao quadrado, dividido por 20, que é o número total de dados. Chegamos a 25,69. A soma quadrática dos tratamentos, pegamos esses números, elevamos ao quadrado, dividimos pelo número de blocos, né, e chegamos a 18,04. Soma quadrática dos blocos, nós pegamos esses valores aqui, dividimos pelo número de tratamentos, chegamos a 6,69. E finalmente a soma quadrática do erro chegou em 0,96. Nós vamos então trazer esses resultados aqui para a nossa tabela, já nossa conhecida, que numericamente vão resultar em 18,04 para a soma quadrática dos tratamentos, média quadrática 6,01, média quadrática dos blocos está aqui 1,67, do erro 0,08, e agora a gente vai dividir 6,01 por 0,08. O resultado é o 75,13, que é um número bastante alto, que a gente vai comparar com o valor crítico, que é o F de 0,01, 3 e 12, que dá 5,95. Como 75,3 é muito maior do que o valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa de que os produtos químicos têm sim um impacto significativo diferente na resistência do tecido, com muita folga. O Excel ele tem uma função pronta para isso. É aqui a nova fator duplo sem repetição. Esse é um modelo que serve para a gente. Então, aqui estão os dados que a gente vai utilizar. Nós selecionamos esse conjunto de dados e aqui está o resumo que o Excel fornece. Para cada linha, para cada coluna, ele calcula a contagem, a soma, a média, a variância, e aqui está a parte que mais nos interessa, é a análise de variância. Ele fez então aqui a soma quadrática e a média quadrática para as linhas, lembra que cada linha é um produto químico diferente, fez para as colunas, fez também aqui para o erro, e já dividiu a média quadrática das linhas pela média quadrática dos erros, chegou em 75,89. Que, comparado com o valor crítico 5,95, nós rejeitamos a hipótese nula com muita folga. Ele mostra também aqui o valor P, que nesse caso é muito, muito menor do que o nível de significância que a gente escolheu, confirmando que a gente pode rejeitar a hipótese nula com muita folga. Ele também faz uma análise aqui para as colunas, ele calcula a média quadrática para as colunas, calcula um F para as colunas e compara com o valor crítico, mas nós vamos estudar isso no próximo módulo.